Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarque. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Pode ter certeza, você não é o único, você vai ter que entrar numa fila, né? Existem milhares de pessoas que querem dinheiro sem esforço. E isso não vai acontecer nem para você nem para eles, né? Não é uma loteria. A partir do momento em que você se torna atraente e você constrói esse negócio de maneira responsável, todos querem segui-lo. E aí você passa a se tornar um líder de fato, e não um líder só de denominação, porque muita gente fala, eu sou líder, mas a rede não reconhece como líder. Então você precisa manter o foco para construir esse resultado. Porque no momento em que você começa também a construir sua história de impacto, as oportunidades vão surgir, muita gente vai te procurar. E você tem que saber selecionar o que realmente vai ser importante para o seu negócio. Porque senão é muito fácil também subir a cabeça, você achar que já conquistou e você perde o que construiu. E aí tem que construir uma nova história de impacto. Talvez alguns de vocês na sala sejam exemplo disso, né? Talvez vocês tenham passado por isso há 1 ano, 2 anos, de repente no início do negócio vocês criaram um movimento, chamaram a atenção e de repente de uma hora para outra vocês perderam o foco. E as pessoas do seu grupo pararam também de fazer o que vocês estavam fazendo e aí elas vão ficar com uma série de dúvidas sobre a sua liderança e daqui a pouco você está falando e ninguém quer te escutar. Por que será que aconteceu isso? Porque a sua história venceu. Você precisa construir uma nova história. E isso que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, a partir do momento que você cria um impulso, você também tem que saber aproveitá-lo. E aí nós falamos da segunda parte, que é a superação, né? A segunda parte do programa. E eu vou falar só sobre o programa. Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, ele é aproximadamente 70, 80 páginas, onde vai ser falado somente sobre um desafio de 7 dias. Ou seja, são 80 páginas falando sobre o que você vai fazer nos primeiros 7 dias. Para você ter uma noção do nível de profundidade que a gente trata essa questão, porque é crucial para o seu negócio. Se você fizer o que está escrito ali nos 7 dias, nos áudios, enfim, e os áudios estão disponíveis também gratuitamente, se você colocar isso em prática, eu garanto que você vai criar um impulso. Agora, a manutenção desse impulso nos dias seguintes, nas semanas seguintes, no que eu chamo de um plano de 90 dias, que é a segunda parte do livro, Superação, é o quê? É você saber duplicar esse mesmo impulso na sua organização. Porque no momento que você cria um movimento acelerado, as pessoas começam a te perguntar o que você está fazendo. E essa é a hora-chave em que você precisa colocar essas pessoas em ação da maneira correta. Porque senão, você fala para elas, ou você não dá atenção para elas, né? É muito comum, você criou um impulso, você acha que vai fazer tudo sozinho, e as pessoas estão te pedindo ajuda, e você não consegue dar ajuda. Então você perde o seu movimento. Porque no momento em que você criou um impulso, você precisa duplicar. Esse é o ponto. Então o movimento de superação nada mais é do que duplicar o desafio de 7 dias na sua organização. Isso vai criar uma necessidade muito grande de trabalho mesmo. Imagina, você criou um impulso, imagine que você nos primeiros 7 dias patrocinou meia dúzia de pessoas e vendeu um monte de produto, enfim, criou algum resultado. Essas pessoas começam a te pedir apoio, elas querem fazer reunião na casa delas, elas querem um acompanhamento de um convidado que elas apresentaram a oportunidade, e elas começam a te ligar e você começa a ter que atender essas pessoas, e essas pessoas começam a passar o teu telefone para os convidados delas, e daqui a pouco você está recebendo 10, 20, 30 ligações num dia. Se você não tiver organização para estruturar esse acompanhamento de uma maneira inteligente, para que as pessoas não ocupem o seu tempo com bobagem, e para que as pessoas assumam a responsabilidade do grupo delas e ganhem autonomia, você vai ficar maluco e não vai conseguir construir o seu negócio. Então essa é a hora de pensar grande, em que talvez você pense, mas eu vou ter que trabalhar demais, vai ser muito desafiador, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Esse é o momento chave do marketing multinível. É no momento em que a sua rede começa a demandar a sua liderança, é que você tem que se apresentar como líder. E essa hora é a hora-chave, porque se você fizer isso bem feito, durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, que é o período normal
para isso, um plano de 90 dias, o que vai acontecer de mágico nesse negócio? Você vai ter um grupo de 10, 15 pessoas na sua organização que vão saber duplicar exatamente o que você fez. O que vai acontecer? Elas vão assumir responsabilidade e uma segunda geração de líderes vai ser formada abaixo delas, porque elas são capazes de multiplicar o que você ensinou. O plano de 90 dias nada mais é do que ensinar o seu grupo a criar uma história de impacto. Porque o que você mais quer é ter dezenas de pessoas na sua organização duplicando um movimento acelerado. Quando isso acontece, gente, é realmente fantástico, porque isso começa a ganhar uma dimensão que sai do seu controle. Né? É muito comum a gente ouvir falar as pessoas fora de controle, nada mais é do que isso. Você começa a ter um resultado crescente e que está acontecendo independente da sua participação direta, porque tem pessoas na sua organização que estão fazendo o negócio de maneira profissional. Então é muito importante você aproveitar o impulso de 7 dias para criar esse plano de 90 dias e trabalhar com o pé no fundo do acelerador. E esse é o impulso que eu falo naquele gráfico. São os primeiros 90 dias, é onde você vai colocar a aceleração no máximo. Estabelecer prioridades. Nessa hora, você não pode perder tempo com o aniversário do primo da vizinha, você não pode perder tempo com o jogo do 15 de Piracicaba com o Tunaluso. Você precisa focar em fazer o negócio no momento certo. É o momento em que você vai ser demandado. Ah, mas eu tenho que sair no sábado, eu vou passear. Gente, abre mão. Nesse sábado, nesse domingo, abre mão. Eu não estou dizendo para você que você vai ficar maluco e vai trabalhar no marketing multinível durante 5, 10 anos sem ter um final de semana para você. Sem ter uma noite livre. Não estou falando isso porque seria loucura. No momento em que você estiver buscando um novo patamar, é um momento em que você precisa concentrar energia. E eu vou falar para vocês, não é novidade no marketing multinível, não. Isso aí vale para todas as profissões, inclusive testemunho pessoal. Esse meu livro, esse programa Multinível Explosivo, ele levou de mim um plano de 90 dias, onde eu não parava um minuto de trabalhar. Na verdade, eu cheguei para minha esposa e falei, olha, nesse período eu vou ter que trabalhar muito, vou sair do escritório muito tarde, eu vou acordar muito cedo, porque eu precisava construir um produto, construir um programa que depois ia me dar resultados. Mas naquele momento, era o momento da criação, o momento de trabalho, você precisa concentrar energia para que alguma coisa aconteça. E é muito parecido com o que vocês viveram no vestibular. Quantas pessoas vão fazer um vestibular para uma faculdade e passam um ano inteiro estudando que nem doido? Né? E é muito engraçado porque no momento em que um jovem que tem 17 anos está querendo entrar numa faculdade, ele diz para a família dele que ele não vai participar de uma festa de família porque ele está estudando, porque no dia seguinte ele tem prova na faculdade, ou ele tem prova para entrar para uma faculdade, todo mundo entende, é incrível como todo mundo entende. Está no paradigma de todo mundo, educação. Agora, é muito importante que isso aconteça, mas por que não nos momentos chaves da sua carreira profissional? Então estabeleça prioridades, não tenha medo de fazer isso. Com certeza, se você fizer bem feito um movimento de 90 dias, isso vai te levar a um outro patamar que vai te dar novas condições de trabalho de uma maneira mais tranquila. Porque você vai conseguir delegar. E aí, por isso, é importante saber fazer da forma certa. Também, se você trabalhar muito e trabalhar da forma errada, não vai ter resultados. Né? Às vezes as pessoas confundem isso também. Você não vai ganhar dinheiro fácil, mas também não adianta trabalhar que nem um burro de carga fazendo tudo que é errado. Porque você vai ficar girando em círculos e nada vai acontecer. Né? Você precisa ter um plano de ação, você precisa ter clareza das ações que você tem que tomar para você, aquilo que você vai assumir responsabilidade e aquilo que você vai delegar, aquilo que você vai passar a bola para a sua rede de desenvolver. Para isso exige organização, disciplina e controle, porque você nunca vai construir uma organização de sucesso se você não assumir controle dos seus números, dos números da sua equipe. O que significa isso? Quantas pessoas foram no evento, quantas pessoas levaram convidados, quantas pessoas mudaram de PIN nesse mês, quantas pessoas estão com o convite do próximo seminário, da próxima convenção, quantas pessoas de fato estão comprometidas com o sistema de treinamento. Isso tudo é muito importante porque são essas variáveis que vão fazer com que você desenvolva o seu negócio e ele continue crescendo. Porque às vezes você fica andando de lado e não percebe. E para tudo isso acontecer, você precisa de uma atitude acima da média. Então, mesmo que você seja uma pessoa bem preguiçosa, bem acomodada,
Eu vou dar uma dica para vocês, porque isso pode ser bom para vocês também. Eu conheço muitos líderes que tiveram sucesso no marketing multinível porque eles fizeram a seguinte comparação. Ou eles iam trabalhar muito durante 40 anos para ganhar o salário da aposentadoria, ou eles iam trabalhar muito num período de 1 ano, de 6 meses, para depois tirar as férias pro resto da vida. E eles fizeram essa equação e descobriram que eles iam trabalhar muito menos. Se você comparar a vida inteira, você vai trabalhar muito menos se você concentrar esforço por 90 dias, por 180 dias, por 1 ano que seja, do que se você ficar trabalhando, carregando peso para os outros durante a vida inteira. É uma questão até inteligente para quem é preguiçoso. Se você é preguiçoso, concentre energia e trabalhe um período da sua vida. Depois você tira férias pro resto da sua vida. Multinível Explosivo. A melhor parte da sua vida começa agora.